Seja muito bem-vindo a mais um devocional aqui do Sei Caraí. Eu sou a missionária Fabiana Torres e hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Isso mesmo, ceia do Senhor. Muitas vezes a gente fala Santa Ceia, né? A gente santifica o processo, a gente santifica o ato, mas na verdade é ceia do Senhor, porque o pão, ele na verdade não é o corpo de Cristo em si materializado, como eu vejo que algumas teorias teológicas apontam, né? Principalmente algumas outras linhas cristãs. Mas a ceia do Senhor é um ato, é um memorial, é uma ordenança de Jesus Cristo para que relembremos o que Ele fez por nós na cruz. Que Ele morreu, Ele deu a sua vida em nosso lugar e Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está vivo. Então eu quero ler com você, vamos ler juntos, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11, diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Até aqui. Então, a gente hoje está falando sobre esse ato, né, da ceia do Senhor e sobre o que ele representa. E eu quero convidar você comigo hoje a pensar sobre isso, sobre o que isso representa, sobre o que esse ato, que esse memorial representa. E, na verdade, para nós é um grande privilégio podermos ser chamados filhos de Deus, porque fomos justificados. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E o que é morte? É a separação eterna de Deus, porque Deus não habita com pecado. E o que é salário? É a paga, é a consequência de uma determinada ação. Então, se você trabalha, você recebe o seu salário no final, que é uma paga pelo que você fez, pelo que você trabalhou. E o salário, a paga, a consequência de todo pecado é o quê? É a morte, é a separação eterna de Deus, que é a pior coisa que pode acontecer conosco, como seres humanos. Muitas vezes a gente coloca como se o sacrifício de Jesus na cruz, como se a pior parte dali fosse o sofrimento físico. E o sofrimento físico, de fato, foi um sofrimento muito grande, foi um sofrimento que a gente jamais vai poder imaginar. Mas com certeza não foi a pior parte da cruz, a parte mais sofrida da cruz. A parte em que Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A parte pior da cruz foi quando Jesus falou: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Porque naquele momento todo o pecado de toda a humanidade, de todos nós, foi sobre Jesus. A nossa morte, a morte que estava designada a nós, a separação de Deus que estava designada a nós, ela foi sobre Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, a nossa separação. Olha que coisa linda, olha que amor incrível, indescritível, maravilhoso. Esse nosso Deus é tremendo, esse nosso Deus é lindo. Ele morreu por nós, Ele deu a vida dele por nós. E
Isso foi um plano de Deus, enviar Jesus, enviar o seu próprio Filho como um Cordeiro de Deus inocente, imaculado, para levar sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E a pior coisa, queridos, que pode acontecer conosco ou com qualquer ser humano é a separação de Deus. Então, que nós aproveitemos o privilégio e o acesso direto que Jesus nos concedeu na cruz, e a gente possa ter um relacionamento íntimo com o nosso Pai, orando, buscando, lendo a sua palavra, conhecendo mais a Ele, nos aprofundando mais na intimidade, no relacionamento com Ele, porque não se engane, cristianismo não é vir à igreja, faz parte, mas não é isso. Cristianismo não é pagar dízimo, faz parte, mas não é isso. Cristianismo, cristão, significa pequenos cristos. Ser cristão significa seguir os passos de Cristo, viver como Cristo viveu, fazer o que Cristo ordenou. E isso, queridos, é em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. E isso a gente não consegue fazer por nós mesmos, não vem de nós. Ele nos concede, mas é nossa responsabilidade colocar em prática. É nossa responsabilidade fazer a nossa parte. Sem Ele não conseguiríamos, mas Ele nos capacita a isso. E é nossa responsabilidade fazer isso. Então, que a gente não abra mão dos nossos momentos devocionais, que a gente não abra mão do nosso a sós com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai em secreto. Não abra mão desse momento, porque todo o resto, ele é uma consequência desse a sós com Deus. Todo o resto é uma consequência desse momento em que nós falamos com Ele, em que paramos para ouvir a voz dEle, em que é o nosso momento de intimidade com o Pai. E que a gente possa não abrir mão por nada, porque hoje a gente está envolvido com tantas coisas, né? Tanto trabalho, tantas atividades, tantos entretenimentos, coisas lícitas, coisas boas, muitas vezes ministério, trabalho, família, coisas que são boas, mas que essas coisas boas não podem substituir a melhor parte. Essas coisas boas não podem substituir o que é essencial, o que é e deve ser prioritário na nossa vida, que é a nossa intimidade, que é a nossa comunhão, é o nosso dia a dia com Deus. E isso não é de vez em quando, isso é todo dia, é um estilo de vida e é um desafio, porque hoje a gente está assoberbado de coisas, cada vez com menos tempo e com cada vez mais distrações. Mas eu quero te convidar nessa manhã, tarde ou noite, não sei em qual horário você está me ouvindo, mas eu quero te convidar. Vem fazer parte dessa intimidade com Deus. Vamos juntos falar: Senhor, me ajuda, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda, Pai, a te buscar mais, a ter mais sede e fome de Ti, a decidir te buscar todos os dias, a decidir ter um momento de intimidade com o Senhor todos os dias, a orar todos os dias, a ter um momento contigo todos os dias, a ler a palavra todos os dias, a ter um momento de devocional, de louvor com o Senhor todos os dias. Que a gente possa, queridos, no mínimo, pelo menos, 1 hora do nosso dia para isso. O que é 1 hora dentro das 24 que nós temos? Se você não consegue de início 1 hora, faz 15 minutos, faz meia hora e vai aumentando aos pouquinhos. Mas o importante é você não desistir, que a gente não desista. Começa com 5 minutos e peça ao Senhor para que Ele possa nos ajudar, que a gente possa pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a mantermos essa constância, porque eu acredito que mais importante do que o tempo é a constância, que a gente possa permanecer, não desistir, não esmorecer, mas saber que esse tempo com Deus, ele é prioritário e ele é primordial em nossas vidas. E a Santa Ceia, ela vem nos lembrar desse acesso direto que Jesus concedeu a nós, desse acesso direto que Jesus nos presenteou. Porque muitas vezes a gente esquece, queridos, mas a justificação, ela não tem a ver com uma indulgência. Não é que Jesus virou para nós, imagina assim,
Tá Deus ali no banco do juiz, tem Jesus como nosso advogado e nós aqui sentados no banco dos réus. Nós somos pecadores, nós merecemos a morte, que é a separação eterna. Nós merecemos a condenação, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Ah, mas eu me converti. Sim, mas nós continuamos pecando. A diferença é que na conversão e através do sacrifício e dos méritos que Jesus conquistou por nós na cruz, essa condenação foi nos retirada, né? Nós fomos justificados e não somos mais escravos do pecado. Mas não é que nós fomos inocentados, nós fomos justificados. Qual é a diferença então, missionário? Vamos pensar assim, não é que Jesus olhou para nós e falou assim: pai, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para lá, eles são pecadores, vamos supor, eu tô aqui, Fabiana, sentada no banco dos réus, como se Jesus falasse assim: pai, a Fabiana, ela é pecadora, a Fabiana, ela merece a punição, mas vamos fazer o seguinte, a gente ama tanto ela, né, pai? Vamos deixar pra lá, vamos fazer vista grossa, vamos fingir que nada aconteceu e vamos deixar ela sair livre. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: Jesus, como nosso advogado, falou: pai, a verdade é a seguinte, ela é pecadora, ela merece a condenação, ela é transgressora e ela merece a consequência disso. Mas, pai, em vez dela morrer pelos pecados dela, faz o seguinte: ele nos tira do banco dos réus e ele senta no nosso lugar. Ele fala: pai, castigue a mim, mate a mim. Olha que coisa tremenda. Não é que ele deixou a gente ir inocentados, mas ele tomou o nosso lugar. Ele morreu a morte que era nossa. Gente, se isso não aquecer os nossos corações, eu não sei mais o que pode aquecer. Que nós possamos pedir a Jesus que nos dê de volta a alegria da salvação, porque isso precisa aquecer os nossos corações, isso precisa voltar a nos trazer gozo, alegria, paz, na certeza de que fomos justificados. E não apenas justificados, porque além de ter morrido a nossa morte, Ele nos fez seus filhos. Olha que coisa linda! Além de Deus ter enviado o seu único filho como missionário aqui na terra, para morrer no nosso lugar, para dar exemplo e para morrer a nossa morte. Ele nos fez filhos, Ele nos limpou, nos purificou e nos colocou assentados à sua mesa, como filhos, como filhas. Olha que coisa linda! Não fomos apenas justificados, mas fomos adotados pelo nosso papai. Olha, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é meu Pai e é seu Pai. E me ama e te ama muito além do que possamos pensar ou imaginar. Quero te convidar a ler um outro versículo aqui comigo, que está em Romanos 6, a partir do versículo 5, diz assim: se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Oh, aleluia! Que Deus maravilhoso! Versículo 7. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, presta atenção nesse versículo 8. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. 9. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele, porque ao morrer sobre o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. E para terminar, no verso 14 diz assim: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O nosso Deus é tremendo. Glória a Deus por isso. E para finalizar esse devocional, eu quero que nós possamos lembrar que precisamos morrer para o pecado todos os dias. Que a conversão, ela é de uma hora para outra, ela é uma coisa só, mas a santificação, ela é um processo. E que o velho homem, ele não morre nas águas do batismo. Tem até um teólogo que fala assim: eu achei que o velho homem morria nas águas do batismo, mas descobri que ele sabe nadar. Então, ele não morre nas águas do batismo de uma vez. O que acontece é que o domínio do pecado perde poder sobre nós. Não somos mais escravos do pecado na nossa conversão. Nós somos libertos do domínio, das correntes. Não somos mais escravos do pecado. Nós somos capacitados pelo sangue de Jesus a dizer não para o pecado. E esse velho homem, desculpa, queridos, e esse velho homem que sabe nadar, esse velho homem precisa ser morto todos os dias por nós. Nós precisamos matar o velho homem todos os dias, percebe? Não pelos nossos méritos, não pelo que podemos fazer, não pela nossa capacidade, mas pela capacidade do Espírito Santo que habita em nós, pela capacidade do Senhor que nos concede e que nos concedeu a liberdade, que não somos mais escravos do pecado. Amém, queridos? E esse velho homem precisa ser morto por nós todos os dias, em cada atitude, em cada palavra, em cada ato, em cada gesto, onde procuramos ser mais parecidos com Cristo, onde procuramos crescer na graça e no conhecimento diante de Cristo. Isso parte de uma vida de intimidade com Deus, de buscar a Deus no nosso devocional e a prática de fazermos aquilo que Cristo nos ordenou, de praticarmos aquilo que a Bíblia nos ordena, de estudarmos a Bíblia, de estarmos em oração constante e praticarmos e matarmos todos os dias esse velho homem que quer aparecer. Porque se ele tivesse morrido, com quem que a gente briga todo dia? Que luta é essa da carne contra o espírito que Paulo fala? Aquilo que eu não quero, isso eu faço, e o que eu quero eu acabo não fazendo? Que luta é essa? Então é uma luta constante. Mas ganha aquele que a gente alimentar mais. A gente precisa alimentar mais o nosso espírito para matar o velho homem todos os dias e glorificar o Senhor pela justificação, pela sua graça, poder e misericórdia que Ele conquistou por nós na cruz. Essa justificação. Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha um excelente dia e que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida cristã de verdade, bíblica e segundo os seus preceitos. Amém? Deus continue te abençoando. Vamos orar? Pai, obrigada por esse momento devocional. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz, pela Tua graça, Tua misericórdia, pela Tua adoção. Obrigada, Jesus, por ser o nosso Pai, o nosso Paizinho, pelo privilégio de podermos chamar de Papai. Nos perdoa pelas nossas falhas, nossos pecados. Nos ajuda a matar o velho homem todos os dias. Nos ajuda a Te buscarmos cada vez mais, a termos sede e fome de Ti, a decidirmos, Senhor, tirar esse momento contigo todos os dias.
dias, Pai, para orar, para ler a Tua palavra, para aprender mais de Ti, para nos enchermos mais de Ti. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nos ajuda a vencer as distrações, os afazeres, Pai, em nome de Jesus. E nos ajuda, Pai, a abrirmos mão do nosso eu, da nossa carne, do nosso umbigo, a parar de olhar para nós mesmos e a começarmos a olhar para Ti, a vivermos a radicalidade do Evangelho, de parecer com Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Até a próxima.